Vamos chamar agora o pastor Sobrinho, ele que vai trazer a palavra nesta noite. Vamos esperar só um pouco as crianças concluírem a saída. Perfeito. Novamente eu vou pedir que você estenda suas mãos para que nós possamos orar pelo pastor. Grandioso Deus, nós queremos mais uma vez te adorar, Senhor, e dizer que nós necessitamos do Pai. Deus, tem misericórdia de nós, porque somos pecadores e nós carecemos, Senhor, que a Tua palavra venha encontrar morada nos nossos corações. Então, Deus, neste momento, usa o pastor Sobrinho de uma maneira sobrenatural. Que ele seja um canal aberto, Senhor, para a Tua palavra, e que em nome de Jesus, nossas vidas possam ser transformadas. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, queridos. Estão me ouvindo bem aí? Aqui está estranho, mas que bom que vocês estão me ouvindo. O importante é que vocês me ouçam. Bom estar com vocês mais uma vez. Eu quero compartilhar rapidamente com vocês um texto que está em 1 João, lá no finalzinho da Bíblia, bem no finalzinho, 1 João, no capítulo 4. João, capítulo 4, lá no finalzinho da Bíblia. Com essa dica ficou fácil, né? Você não atrapalhar lá com João. É 1 João, lá no final. Amém? Diz assim: Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus dessa forma: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo. Vocês ouviram que ele vem e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por isso o que falam vem do mundo, e o mundo os ouve. O verso 6 diz: Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. É dessa forma que reconhecemos o Espírito da verdade e o espírito do erro. Amém? Pronto. Quero compartilhar com vocês, em relação a esse texto, trazendo algumas informações, porque hoje a gente está vivendo um tempo tão estranho, né? Assim, houve um tempo que a igreja era separada e a presença do Senhor era percebida de um jeito muito claro. Hoje é muito fácil, se você não tiver conectado da forma correta, é muito fácil você achar que um determinado ambiente... Não foi combinado não, viu? Ó, abaixa aí. É o de cá? Não é não. É o meu aqui. Pronto. É o meu que está fazendo isso. É o labial. Pronto? Nesse? Agora? Pronto, então é o de cá. Eu vou tirar o de cá para vocês não pensarem que eu sou doido, que eu estou com o microfone cá e não está funcionando. A pessoa, você olhando, o pastor está com o microfone assim, falando com o outro na mão. Então, o importante é que vocês estão me ouvindo. Vocês me ouvem bem aí agora? Pronto, sem chiado. Então, aqui nesse texto, é muito interessante você depois fazer esse exercício em casa, porque ele vem, se você for desde o capítulo 3, a gente não leu aqui, obviamente, mas você vai ver que ele, a partir do verso 11, ele está falando de um amor fraternal, ele começa a falar do amor entre irmãos, e aí depois ele fala do amor de Deus, a partir do verso 7 do capítulo 4. Mas entre esses dois
textos que falam de amor, ele está falando sobre discernir os espíritos. Isso me chamou a atenção e eu queria compartilhar com você. Porque no mesmo momento onde ele começa a falar do ensinamento, nós não lemos, né? Mas você vai ler em casa depois. No capítulo 3, no verso 11, sobre esse amor entre os irmãos, e depois fala do amor de Deus, ele traz um alerta, uma atenção para a necessidade de discernir os espíritos no intervalo entre os textos que falam desse amor. E o que isso falou ao meu coração e eu queria compartilhar com vocês? É que há uma necessidade da gente ter esse sentimento de amor e entendê-lo, mas, sobretudo, ter o discernimento para aquelas coisas que são de Deus e que não são de Deus. E aí, no meio desse ensinamento, o texto traz algumas coisas que eu quero compartilhar. A primeira delas é que, quando ele diz, não creiam em qualquer espírito, mas examine os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo, é assim que diz o verso 1 do capítulo 4, ele não está falando dos espíritos daquela situação de possessão demoníaca. Porque quando a gente fala assim, o espírito, parece que tudo está... Ele está falando aqui da situação do conhecimento, relacionado ao conhecimento, vamos dizer assim, onde os profetas, e aí se ele diz que você tem que ficar alerta com os profetas falsos, é porque isso estava presente naquele contexto. Ele não fazia sentido os discípulos estarem alertando sobre a presença de falsos profetas, se naquele ambiente só tivessem profetas da parte de Deus. Faz sentido para você? Então, as pessoas, ele traz um alerta que é assim, ó, inclusive ele dá uma fórmula, eu gosto quando os textos trazem uma fórmula prática para a gente aplicar, mas ele traz um contexto, porque havia dois cenários ali. Havia um cenário onde alguns ditos profetas traziam um ensinamento de que Jesus não veio em carne. Parece estranho para você, porque você acredita que Jesus veio como um homem, que ele viveu, que ele morreu, que ele ressuscitou e que ele está vivo. Quem crê nisso? Eu creio. Mas na época havia um ensinamento que eram abertas algumas outras possibilidades. Por quê? Porque essas pessoas queriam controlar a informação. Então, por exemplo, havia um ensino que dizia que pode parecer estranho para você, mas é a realidade. Havia um ensino que meio que separava Jesus de Cristo. É estranho para você ouvir isso? Era como se tivesse um Jesus espiritual e um Cristo carnal, como se eles não fossem a mesma pessoa. É como se essa doutrina da época dizia que Jesus nasceu e que em algum momento o Cristo veio sobre ele e que antes dele ir para a cruz, esse Cristo foi embora. E aí ficou o Jesus físico para ser crucificado. É estranho para vocês? É muito estranho, para mim é. Mas se ele está alertando sobre o risco dessa doutrina, é porque tinha alguém acreditando nela. Imagina num cenário onde o Jesus está lá, vivendo, e alguém dizendo, não, ele não é Deus e homem. Ele é só homem. Ou ele é ora Deus, ora homem, depende da situação. Naquele cenário ali, pessoas acreditavam nisso. E uma das coisas mais fáceis de fazer com que você se desconecte dos planos de Deus é fazer com que você se desconecte do próprio Deus. Então, você imagina que naquele cenário estava sendo propagado algumas informações, e essas pessoas que propagavam essas informações, elas manifestavam sinais que eram semelhantes àqueles que estavam com o sinal do Espírito de Deus. Imagina o seguinte, você vai num lugar e ali tem escrito uma placa, igreja. E aí você olha para dentro daquela igreja e tem pessoas lá que estão fazendo movimentos e falando de repente numa língua estranha, ou estão de cabeça baixa, orando e com as mãos sobrepostas. Você tende a achar que aquilo é da parte de Deus, sim ou não? Faz todo sentido, não faz? Quando a gente quer passar uma mensagem que parece que é de Deus, esse ambiente é preparado. Então, se eu quero te dar uma bronca, eu imposto a voz, falo mais alto, mas se eu quero parecer amável para você, eu posso ser a pessoa mais endemoniada do mundo, mas se eu quero parecer amável para você, quando for falar, eu vou dizer, meu amado, minha amada, meu amor. E aí você vai olhar para aquele cenário e vai dizer, é de Deus. Então, o texto está dizendo assim, fique atento, porque existem espíritos
que são de profetas e existem que são de falsos profetas. E aí ele ensina um jeito da gente discernir isso, porque visualmente, a partir da nossa experiência sem o filtro do Espírito Santo, é impossível perceber. E aí ele faz assim, ó. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus desse modo. Eu gosto quando o texto é objetivo. Ele diz assim: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Logo, se você não professa isso, você não vem de Deus. É isso que ele está dizendo. E muitas vezes a gente, talvez você já tenha visitado uma igreja, talvez você já tenha assistido um pregador pela internet, e se você for olhar os perfis de pregadores que não pregam a palavra na internet, são os que têm o maior número de seguidores. Quando você vai olhar, não vou dizer nomes, né, mas assim, você olha lá, bispo não sei quem, aí tem 1 bilhão de seguidores. Você vai ver o que ele está pregando, é nada com nada. Ou então ele está pregando um evangelho fácil, raso, um evangelho que é fácil de você seguir, que não tem cruz, que não tem sofrimento, que não tem renúncia, que você não precisa consertar nada. É só aquele evangelho bonitinho, né? E aí eu não precisa nem dizer os nomes, mas você abre lá a pregação, ele está lá, meu lindo, minha linda. Se você entendeu, você deu risada porque você entendeu, né? Você já assistiu um vídeo desse falso profeta dizendo, meu lindo, minha linda. Então você deu risada porque você já assistiu. Então, o que ele está dizendo é que há uma receita para você fazer. E essa receita, ela faz com que a presença de Deus seja percebida, independente de quem está trazendo a mensagem. Por exemplo, vou dar um exemplo bem prático. Eu creio que vocês confiam em mim. Eu creio que vocês confiam em mim. Se eu trouxer uma mensagem da parte de Deus, o Espírito Santo que está em você, confirma essa mensagem. Mas se eu não trouxer uma mensagem da parte de Deus, se eu estiver com um espírito do falso profeta, o que o texto está dizendo é que isso vai se manifestar naquilo que eu disser ou que eu digo que eu creio. Não tem como eu esconder. Eu posso até enganar por um tempo, eu posso enganar alguns por algum tempo, eu posso enganar muitos por pouco tempo, mas em algum momento, se você fizer o teste do Espírito, ele vai mostrar que aquilo que eu estou trazendo não é da parte de Deus. E por que isso é eficiente? Porque ele tira da pessoa que está trazendo a palavra o poder de manipular. Se você crê que o Espírito de Deus está em você, e o texto fala isso mais na frente, e você submete ao Espírito de Deus, não há como um falso profeta ou um falso pregador vencer essa batalha. Ele pode ser habilidoso com as palavras, ele pode ser o que for, mas se você submeter ao Espírito de Deus, e submeter às crenças que esse Espírito faz com que a gente tenha clareza, esse discurso em algum momento vai cair por terra, porque eles têm milhares de seguidores, mas aqueles que creem na palavra genuína não os seguem. Por quê? Porque o Espírito faz esse discernimento. Aí talvez você diga assim, pastor, mas eu sigo ele lá no Instagram. Meu Deus, vou orar por você. Pastor, você não segue? Não, não. Como é que você sabe? Porque eu não estou no outro planeta. Eu estou na Terra e eu vejo as coisas acontecer. Mas eu não sigo. Se você for lá no perfil deles, você pode me procurar lá que você não vai me achar. E aí ele fala a partir do verso 2, nesse teste, né, que é um teste de dizer ou não, de reconhecer ou não que Jesus veio encarnado, talvez você diga assim, mas pastor, essa receita não devia estar aí. Porque se está aí, o falso profeta vai chegar e dizer, não, rapaz, eu creio que Jesus... Porque não parece óbvio quando ele entrega antecipadamente o teste, não parece óbvio que a pessoa que sabe qual é o teste, ela pode manipular isso? Não parece óbvio? Se eu sei que o teste é eu dizer que Jesus veio como homem, então quando alguém me perguntar se eu quero enganar, eu vou dizer, não, rapaz, Jesus veio como homem mesmo. Mas aqui o cenário não é um cenário onde alguém está criando um teste para ser aprovado. É um cenário de pregação de evangelho real. E a pregação do evangelho real lá fora, o falso profeta não consegue fazer isso de forma escondida quando ele é confrontado com o Espírito real de Deus. Aí você vai dizer, pastor, e por que tem tanta gente que se engana? Por que tem tanta gente que acredita nessas pregações, nesses falsos ensinamentos? Porque tem muita gente que não exerce este filtro do Espírito. Então, se a pessoa está
com problema financeiro, e o título da mensagem é Assista e seja abençoado financeiramente, essa pessoa já não tem vontade nenhuma de aplicar esse filtro, porque ela está financeiramente difícil. Tem uma mensagem que diz que se ela assistir, ela vai enriquecer. O que é que ela faz? Ela vai com o coração predisposto a aceitar aquela mensagem, porque aquela mensagem traz para ela uma solução, ainda que temporária, que para ela é mais fácil de entender. Porque você imagina, você está com uma situação financeira difícil. Você chegou em casa e sua luz está cortada. Você está cheio de boleto para pagar. Acontece uma situação, aí uma pessoa diz para você assim, ó, Cristo morreu por mim e por você. E se você acreditar nisso, você vai ser salvo e na vida eterna você não vai ter nenhum problema. Mas você precisa pegar a sua cruz e seguir Ele. Aí essa pessoa sai daqui, vai ali, e ali tem uma pessoa dizendo assim, se você acreditar no que eu estou lhe dizendo aqui, Deus vai lhe abençoar, porque você tem todo o ouro, Ele é dono de todo o ouro, de toda a prata, e você não precisa fazer sacrifício nenhum. A pessoa, o coração humano, tende a achar que aquele ambiente que o nosso profeta está trazendo essa mensagem é mais agradável e está mais próximo da solução do que o ambiente do evangelho genuíno. Quem está me entendendo? E aqui o alerta é, fique atento, porque estes dois, o falso e o verdadeiro profeta, podem estar compartilhando o mesmo lugar. Eles podem estar na mesma cidade. Do mesmo jeito que vocês estão aqui hoje, eu creio que vocês estão ouvindo uma palavra verdadeira, porque é a prática dessa igreja. Tem alguma igreja em algum lugar, talvez até nesse bairro, talvez até nessa cidade, que talvez tenha até mais gente do que tem aqui agora, ouvindo um ensinamento que não é da parte de Deus, mas é confortável. E aqui ele está dizendo o seguinte, ó, no 3 ele fala do amor entre os irmãos, depois do 4, a partir do verso 7, ele fala do amor de Deus. Entre esses amores, esses exemplos de amor, ele fala do discernimento, sabe por quê? Porque se você não tiver, você não vai conseguir viver esse amor com excelência. Porque na hora que o seu irmão falhar com você, ao invés de amá-lo, se você não tiver o discernimento do Espírito, você vai dizer assim, não, mas ele errou, ele merece a punição. Você vai julgá-lo ao invés de amá-lo. Se você não perceber a direção de Deus para você no discernimento do Espírito, quando a situação vier ruim para você, você não vai entender o propósito daquela situação. Você só vai julgar se você merece ou não passar por aquilo. E em 90% dos casos você vai achar que não merece. Você vai dizer, Deus, eu sou bom, eu não mato, eu não roubo, por que eu estou enfrentando isso? E o texto está dizendo que o Espírito Santo que está com você, ele está com você em todas as situações. E você precisa usar dessa ferramenta poderosa para discernir, seja qual for a situação. Porque quando tudo está bem é mais fácil. Mas quando você está sendo confrontado num momento difícil, num momento de turbulência do casamento, num momento de turbulência financeira, emocional, você tende a abrir mão dessa ferramenta. E o que ele está dizendo nesse texto é, não abra mão dessa ferramenta, porque os falsos profetas não abrem mão de te perturbar. E é nesse cenário que ele está trazendo essa informação. Aí você vai a partir do verso 3, porque aqui é aquele cenário que eu falei antes, né, que está sendo pregado que Jesus não veio homem, não ressuscitou. Para você talvez pareça estranho isso, mas para a época, tinha gente que ouvia esse discurso e achava possível. E essas pessoas estavam sendo desconectadas, estavam sendo dispersas do verdadeiro ensinamento. Então, João trazia um ensino diferente de que Jesus nasceu, de que ele veio homem, de que ele viveu, de que ele morreu sem pecado, de que ele ressuscitou e de que ele está vivo. Era esse o ensinamento, né? Ele vai ressuscitar, vai ficar vivo. E essas pessoas diziam que nada, rapaz, essa pessoa que está aí, ele pode até ter alguma coisa da parte de Deus, mas ele é humano igual a você. Havia um grupo que ensinava nessa época que Jesus nem humano era, que ele era uma representação espiritual que era visível aos olhos humanos. Tipo assim, traduzindo por dia de hoje, ele era um fantasma. É estranho para você? Se alguém chegasse hoje aqui para você e dissesse assim, esse Jesus que está aqui, porque pensa que ele está falando no tempo de Jesus vivo, esse Jesus que você está vendo ali, ele não é real não, ele é como se fosse um espírito, mas ele é tão bem feito que parece que ele é real. Se alguém dissesse isso para você, você acreditaria? Mas você duvida que tem alguém que acredita? Então, você imagina numa época que não tinha internet, não tinha tecnologia, não tinha acesso à informação, se alguém chegasse trazendo a informação um pouquinho só arrumada,
ele levava multidões. Agora você imagina nos tempos de hoje, que às vezes a coisa parece que é e não é. Quantas igrejas, ou quantos lugares, ou quantos pregadores você já viu que teve a oportunidade de estar em locais com estádios cheios, com lugares cheios, com multidão se acabando para ver aquela pessoa, e quando você vai ver a pregação dele, se você espremer, você não tira 2 minutos que preste. E quando a gente chama para uma vigília, quando a gente chama para um momento de intercessão, 5%, 10% daquele grupo da igreja responde. Aí o apóstolo está dizendo assim, ó, vocês precisam discernir com o Espírito o que é verdadeiro e o que é falso. E a Bíblia tem, ao longo dos seus textos, dizendo que no final, por exemplo, o amor de muitos vai esfriar. Você ama Jesus? Levante a mão se você ama Jesus. Você consegue visualizar ano que vem você sem amar Jesus? E daqui a 5 anos? E se você perder tudo? Fale assim, não fale para mim não, fale para seu coração. Eu hoje amo Jesus. Você tem certeza que daqui a 1 ano você vai amar Jesus? Quem tem certeza, diga eu. Quem tem certeza que daqui a 10 anos vai amar Jesus? Quem tem certeza que daqui a 15 anos vai amar Jesus? E se ele te tirar tudo? E se você perder sua família? Já começou a estreitar, não foi? Eu já vi umas caras assim de, peraí, pastor. E se você perder o emprego? E se você for para a rua, tiver que morar na rua? Perdeu tudo, virou morador de rua. Você vai continuar amando esse Jesus? Para que a gente tenha esse amor genuíno, a gente precisa acreditar em quem Jesus foi e em quem Ele é. Quando você desassocia a Jesus como Deus, porque se você acha que Jesus foi só um homem, foi só um espírito evoluído, como algumas pessoas defendem, se você tira essa divindade de Deus, de Jesus na sua vida, você vai tirar Jesus da sua vida. Isso é muito sutil. E o que é que os falsos profetas estão fazendo hoje? Eu estou doido para falar um nome, mas o que é que os falsos profetas estão fazendo hoje? Eles estão desconectando você do evangelho da cruz. Eles estão desconectando você do ensino de escola bíblica. Você sabia que tem igreja cristã, protestante, que não tem escola bíblica? Eu conheço pelo menos umas 3. Às vezes tem culto domingo de manhã, culto de tarde, tem culto vários horários, mas não tem escola bíblica. Eu não consigo visualizar um evangelho eficiente numa igreja, que a igreja não estuda esse evangelho. Eu não consigo visualizar um ambiente onde os crentes não estão lendo a Bíblia, não estão orando, não estão jejuando. Essa semana eu falei com uma pessoa, um conhecido, não vou dizer que é meu amigo, mas um conhecido, que a gente estava fazendo um jejum de 3 dias, ele quase morreu. Encontrei com ele na rua, ele ofereceu um negócio para eu comer, misericórdia. Eu falei assim, não, irmão, eu estou em jejum. Aí ele olhou, era terça-feira, era estranho, né? Aí ele, terça-feira você está fazendo jejum? Eu digo, não, estou fazendo desde ontem, e vai até amanhã. Ele, rapaz, nunca vi isso. Jejum para mim é assim, você faz uma sexta, faz um sábado, faz um dia, 3 dias. Eu disse, e por quê? Eu digo, não precisa você saber por quê. Você só precisa saber que eu estou fazendo. Lá na igreja nós estamos fazendo, e tem um grupo grande fazendo. Não é um grupo pequeno, não. Porque se você for pesquisar e for perguntar, você vai ver que aqui na igreja muita gente fez. Não foi, Maju? A adesão foi muito grande. Tem igrejas que não tem como prática nem um dia sequer fazer jejum. Faça esse exercício de perguntar aí a seus amigos crentes por aí, qual foi a última vez que ele fez um jejum. E talvez você encontre no seu ambiente, no seu ciclo de amizade, pessoas que têm 1 ano, ou 2 ou 3 que fez um jejum. Talvez seja até você. Comece a perguntar aos seus amigos qual foi o último ensinamento que ele lembra que ele assistiu na EBD, que ele participou da EBD. E aí talvez ele te diga, rapaz, tem uns 3 ou 4 meses que eu fui para a EBD. Olhe, cuidado, talvez seja você. Pergunte a esse amigo qual foi a última vez que ele participou de uma vigília de oração.
e talvez ele diga para você, rapaz, esse ano eu não participei de nenhum ainda. Só tenha cuidado quando você perguntar, porque talvez seja você. Aí o que o texto está dizendo é, submeta ao Espírito e deixe o Espírito te mostrar se é falso ou verdadeiro. O que você está ouvindo ser pregado em Araquém precisa ser submetido a esse mesmo teste. O que você ouve aqui, você submete ao Espírito. Se for da parte de Deus, ele testifica. Se não for, ele mostra. Nós não estamos isentos desse teste. Mas nós não temos medo desse teste. Por quê? Porque, acertando e errando, nós estamos submetidos ao Espírito Santo de Deus verdadeiro. E aí ele fala assim, eu vou terminar com isso. Ele diz, filhinhos, vocês são de Deus e os venceram. Depois ele fala, porque aquele que está em vocês é maior do que o que está no mundo. Talvez você tenha cantado isso, muitas vezes. Vou fazer sua memória funcionar agora aí. Talvez você tenha cantado assim, ó. Como é? Maior é o que está em nós. Não é assim? Talvez você tenha cantarolado isso lavando uma roupa, lavando um prato. Maior é o que está em nós. Mas talvez você não tenha vivido nada disso que você está falando ainda. Porque quando estreita, você usa todos os recursos, menos a oração, menos buscar a Deus. Quando fica difícil, você usa todos os recursos. Talvez você seja só alguém que fala de um Jesus que você nem conhece direito. Talvez você esteja falando de um Jesus que na hora que a situação, que você precisa provar que Ele é o seu Deus, você está negociando com todo tipo de coisa e você só recorre a Ele quando todas as suas estratégias deram errado. Mas talvez você esteja fazendo isso achando que está abafando. Porque talvez você esteja sendo orientado, ou talvez você esteja seguindo um desses pregadores de internet que diz para você que é isso mesmo, está tudo certo. O importante é que você não está matando, não está roubando, você é de Deus. E o que o texto está nos confrontando é, não é assim não. Você precisa submeter e você precisa entender que há falsos profetas e há verdadeiros, e você precisa escolher qual você tem que seguir. Escolha agora. Eu estou falando isso porque eu, no meu grupo de amigos, sobretudo de pastores, amigos que não são daqui, são de outros lugares que a gente se encontra, às vezes, até online, eu sou muito confrontado com isso. Porque o Evangelho não tem negociação. Há uns 15 dias atrás, eu conversando com um amigo meu, ele falou assim, sobrinho, eu amo conversar com você, mas eu não posso convidar você para pregar aqui na igreja. Aí eu disse, por quê? Ele, porque se eu convidar você, eu vou ter que mudar toda a doutrina. Eu vou ter que mudar tudo que eu faço, porque se eu concordo com você, mas isso que você está falando não funciona lá, não. Se eu trouxer para o povo de como você está falando, que é como o Evangelho está mandando, vai todo mundo embora lá. Eu falei, pois fecha e vai embora. Ele disse para mim, uma pessoa até conhecida, ele disse assim, eu gosto de conversar com você, mas se eu chamar você para pregar lá na igreja, eu vou ter que ajustar todo o procedimento da igreja. Eu falei, mas não é essa a ideia, não? A ideia não é essa, não é o Evangelho fazer esse ajuste? Aí eu peguei esse texto e mostrei a ele. Eu falei, quando você olha para esse texto, você se vê aonde aqui? Eu fiz essa pergunta a ele. Ele mudou a expressão, e eu disse, eu sei onde eu lhe vejo aí nesse texto. Você é meu amigo, mas eu sei quando eu olho para esse texto onde é que eu te vejo. Eu acho que ele é meu amigo ainda. Não falei com ele depois disso, então estou achando que ele é meu amigo ainda. E aí ele diz assim, eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo. Ei, eu não sei você, mas eu não tenho paciência para conversar com alguém que quer implementar coisas do mundo na minha vida, na vida da minha família e nos meus hábitos. Eu não tenho paciência. Se eu preciso conversar com alguém, tomar uma decisão sobre alguma coisa, e a pessoa não me orienta e não me ajuda a tomar uma decisão como Cristo quer que eu tome, eu preciso parar de conviver com essa pessoa. Se a pessoa está me dizendo, o Evangelho diz para você fazer isso, mas esse mais já me faz eu não fazer uma segunda consulta a ela. Porque o que importa para mim é que o texto está dizendo. E aí quando ele diz assim, no 4, filhinhos, vocês são de Deus. Ele não está dizendo que você é só diferentinho, não. Quando ele está dizendo que você é de Deus, há uma marca em você que precisa ser percebida.
Se você é de Deus, olha o que ele diz. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em você é maior do que o que está no mundo. Eu não sei que tipo de problema você está enfrentando, que aflição você está passando, eu não sei que dor você está sentindo, mas deixa eu lhe dizer, o que está em você é maior. E ou você acredita nisso e vive isso no dia a dia, ou você é só um grande sabotador do Evangelho. O que a gente mais ouve, toda vez que eu converso com alguém, que a pessoa está com a cara triste, que eu pergunto, o que é que você tem? Não vou nem falar, é tanta coisa. Eu digo, mas fale. Não é tanta coisa, porque não sei o que, começa uma lista. Mas se eu perguntar a essa mesma pessoa, quanto tempo hoje você orou no secreto do seu quarto, por essa questão, para ter relacionamento com Deus, provavelmente ela vai me responder pouco ou nada. Mas quando a gente pergunta sobre o que está afligindo, tem de cor, tem um jeito pronto de contar a história de sofrimento, mas não sabe falar o que é que Deus está falando para ela. Não está falando. Ei, deixa eu lhe dizer, o texto está dizendo assim, você precisa fazer com que aquele que está com você seja efetivamente maior do que o que está no mundo, que você acreditando ou não, ele é. Ainda que a situação esteja parecendo que não, ele é. E aí ele diz assim, nós viemos de Deus. Aqui ele está falando do grupo, dos apóstolos. Nós viemos de Deus. E todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Mas quem não vem de Deus não nos ouve. Você já teve essa sensação? De que você está falando de Jesus, você está falando dos princípios de Deus e parece que está entrando por um ouvido e saindo pelo outro das pessoas que você está falando? Deixa eu lhe dizer, se no ambiente que você está falando de Jesus e está entrando por um ouvido e saindo pelo outro, você precisa urgente mudar de ambiente. Porque eu não quero investir o meu dia com pessoas que eu falo de Jesus e não faz sentido para elas. Eu preciso falar de Jesus e fazer sentido para elas. Elas podem até, em determinado momento, nem aceitar. Talvez você esteja um grupo de amigos que não é crente ainda, está tudo certo. Mas você prega para eles, mas vocês não seguem o que eles seguem. Você prega para eles, mas você precisa ser essa referência que os influencia. Pastor, mas no meu trabalho só tem eu de crente. Então comece a orar a Deus para que você seja o agente transformador daquele ambiente. Senão aquele ambiente vai transformar você. Ou você vai exercer a palavra que diz que o que está em você é maior, ou então aquele que está no mundo será maior na sua vida. Não há negociação sobre isso. E aí ele termina dizendo, e eu vou terminar também. Dessa forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Quando ele fala que há um espírito da verdade e há um espírito do erro, e ele diz que dessa forma reconhecemos, quando ele traz que é possível a gente reconhecer, ele traz implícito que também é possível a gente confundir. Porque se fosse claramente, se a gente não tivesse o risco de confundir, o texto diria, você não corre risco, você não tem espírito de erro, espírito de... Porque você é de Deus, está tudo certo. O que ele está dizendo é que você precisa exercer essa ferramenta para, diante da situação, perceber o que é erro e o que é de Deus. A gente pode listar inúmeros casos de pessoas que desviaram do Evangelho, que casamentos que terminaram, relacionamento de pais e filhos complicados, porque essas pessoas destruíram isso na cabeça dela, fazendo aquilo que era certo fazer. Então, se o meu marido me maltrata, é certo que eu o abandone. Se a minha mulher não me respeita, é certo que eu a abandone. Não faz sentido? Segundo o mundo, faz. Segundo o espírito do mundo, que diz que é justo que você pare de lutar pelo seu marido ou pela sua esposa, ou pelo seu filho, ou pelo relacionamento, porque ele não está ligando para você, não é justo? Não parece justo? Segundo o espírito do mundo é, mas segundo o espírito de Deus você precisa lutar até o fim, porque você, marido, precisa amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, e se necessário for, dar a sua vida por ela. Pastor, você está falando isso que o senhor não conhece minha esposa. Deixa eu dizer um negócio para você, a fábrica é a mesma. Todas as mulheres têm um chip que vem de fábrica igual, só muda o endereço. O que faz esse chip manifestar ou não manifestar é como você, que é o portador do chip, opera ele. Talvez a sua esposa ou seu esposo seja um problema para você, porque você se comporta como um agente ativador do problema.
Eu não sei porque eu estou falando isso, mas faz um sentido aí para alguém. Quero finalizar dizendo o seguinte: aprenda a discernir em espírito, não é segundo a sua vontade, nem o seu desejo, nem a sua compreensão, aquilo que é da parte de Deus e o que não é. E se for, banque até o final. Porque há pessoas por aí ajustando o discurso e ajustando o procedimento de acordo com a conveniência. Aquilo que Deus quer e que Cristo quer para a sua vida precisa ser mantido e bancado, ainda que o preço para você seja alto. Se você é crente, você precisa ser crente até o fim. Se você abandonou o mundo por Jesus, você precisa abandoná-lo integralmente. Você precisa viver com Jesus integralmente. Se você abre a boca para dizer por aí que é crente, haja como tal. Se você está num vício e quer abandonar, outro dia eu ouvi de uma pessoa assim: pastor, eu estou pedindo a Deus muito, mas estou pedindo muito a Deus porque eu quero parar de fumar. Ele disse a mim. Não era crente não, quero parar de fumar. Aí eu falei: e por que você está pedindo a Deus para parar de fumar, se nem crente você é? Eu fiz essa pergunta a ele. Ele: como assim? Eu disse: porque você acabou de me dizer assim, eu estou pedindo a Deus para parar de fumar. Beleza, mas você não é crente. Por que você está pedindo a Deus? Por que você não pede ao diabo para parar de fumar? Aí ele: como assim? Eu digo: peraí, você serve a Jesus? Você confessa Jesus como seu Senhor e Salvador? Ele disse: não. E por que você está pedindo a Ele, se você nem acredita nele? Porque quem você acredita é o diabo, porque você não vai dizer para mim que foi Deus, Jesus que fez o cigarro. Então, não é o diabo que oferece o cigarro para você? Então negocie com ele para você abandonar, para ver se ele vai deixar você abandonar. Aí ele olhou para mim assim, fez assim: peraí, rapaz, pegue leve. Eu falei: não, é assim, ó, você quer deixar o cigarro? Deixe aquele que faz você fumar. Então você agora precisa aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Você precisa receber o Espírito Santo de Deus de uma forma poderosa e transformadora. E aí não vai fazer sentido nenhum para você fumar. Mas enquanto for a luta entre você e o cigarro, você vai perder todas as vezes. Mas quando você trouxer aquele que vence todas as batalhas para essa luta, nunca mais você pega no cigarro. Eu não sei se ele já parou de fumar, espero que ele tenha parado. Fique de pé. Talvez você tenha achado estranho, talvez você esteja dizendo assim: pô, o pastor tá rígido hoje, tá duro. Mas deixa eu dizer um negócio, ó. O evangelho, ele só é duro para quem é mole. Se você está sentindo pesado, você precisa repensar como você está vivendo o evangelho, porque o Deus, Jesus diz assim, ó: vós que estáis cansados e sobrecarregados, complete aí que vocês sabem de cor. Vós que estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim. Todo mundo sabe isso, não sabe? Todo mundo sabe que se você tem um fardo pesado e você entrega esse fardo pesado a Jesus, ele faz o quê? Ele te dá um... Quem sabe disso? Quem está ouvindo isso pela primeira vez hoje? Você tem um fardo pesado, se você entrega a Jesus, ele te dá um leve. Quem ouviu isso pela primeira vez hoje? Nunca ouviu isso? Pronto, então ninguém levantou a mão, então vocês conhecem isso, não conhece? E por que você está carregando um fardo pesado? Por que está pesado para você? Se você sabe que se você entregar ele, fica leve. Que crente é você que aconselha alguém dizendo: ó, está pesado, entregue para Jesus, mas não consegue entregar o seu? Eu quero orar, enquanto o Ministério do Louvor vai trazer essa canção, que eu não sei qual é ainda. Eu quero que você saia do seu lugar, porque assim, ó, não dá tempo mais. Nós não temos tempo mais. Porque você pode sair daqui hoje, antes de chegar na sua casa, Jesus voltar, ou você, como dizia minha avó, você pode bater a caçuleta. Você não sabe, você não tem nenhuma garantia que você vai chegar em casa hoje. Deixa eu dizer isso para você. Eu não tenho. Talvez você receba a notícia até amanhã. O pastor falou aquilo, e antes de chegar em casa foi ele que morreu. Está tudo certo. Não dá tempo mais de brincar com isso. Está pesado, entregue para quem pode fazer leve. Está com dificuldade, entregue para quem pode resolver. Pare de entregar sua vida a falsos ensinamentos, a falsos profetas de internet, a espíritos que estão te enganando.
Porque quando você quer essa orientação, você vai para a internet, você vai para aquela igreja do poder, mas quando o bicho pega, é no ombro do pastor Vanderlei que você vem chorar. Então comece a honrá-lo também. Comece a dar a permissão de ser dirigido, de ser orientado. Aqui não é um lugar de você vir só quando o bicho está pegando, não. A presença de Deus não é um lugar para você estar só quando o bicho está pegando, não. A presença de Deus é para lugar permanente. É lugar de estar o tempo todo. Eu quero orar por você que precisa hoje virar essa chave. Hoje aconteceram algumas coisas comigo durante o dia que eu virei algumas chaves. Talvez por isso eu estou tão radical agora de noite. Mas vocês precisam virar algumas chaves. E eu quero orar por você para que você pare com esse discurso enjoado de que está tudo muito difícil, tudo muito pesado, eu não aguento mais. Você não ora, você não jejua, você não entrega nada do que você está passando para quem pode resolver e quer que resolva. Eu quero orar por você que precisa verdadeiramente hoje, verdadeiramente, ver uma ação poderosa de Jesus na sua vida. Não para resolver algo, porque Jesus não é um resolvedor de problema, mas para conectar você verdadeiramente com Ele de uma forma definitiva. É assim, ó, eu não quero mais ficar todo dia trazendo uma lista de problemas para Jesus e fingindo que eu acredito que Ele resolve. Eu quero ter uma experiência real, de testemunho real, de que eu não conseguia sem Ele, mas em espírito eu consigo discernir que a presença dele nesse lugar é real, ao ponto de que eu confesso que sem Ele eu não consigo. Então saia do seu lugar e venha para cá. Talvez para você hoje tenha sido o dia mais difícil da sua vida, talvez você esteja aqui exausto, mas eu quero dizer para você que se você permitir verdadeiramente que esse Jesus entre na sua vida, e Ele pode transformar você de um mero frequentador de igreja para alguém que tem um testemunho real, incrível, transformador, e sua casa vai ser alcançada, seus amigos do trabalho serão alcançados, os seus parentes serão alcançados, todos serão alcançados, porque eles não estão vendo Jesus na sua vida, mas eles vão passar a ver. Enquanto o Ministério do Louvor traz essa canção, você sai do seu lugar, você vem para cá. O meu melhor quero te dar, me derramar aos teus pés. Hoje talvez seja o dia de você assumir um compromisso real com Jesus. Ser tua imagem, Um compromisso de dizer, de parar de dizer que vai orar, que vai jejuar, que vai fazer não sei o quê e não faz. desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, o meu coração clamará por Pastora ti. Grace. Abraça-me com tua misericórdia. Tem alguém aqui que está no nosso meio, Me envolver. que não tem esse Jesus como Senhor e Salvador e quer hoje aceitá-lo de uma forma definitiva, verdadeira, confessar Jesus como Senhor e Salvador para ter uma mudança real de vida? Ou tem alguém que está afastado do Evangelho e está todo dia se tapeando, dizendo que vai voltar e quer voltar hoje para Jesus? Venha para cá também. Deus, eu quero conhecer, eu quero exalar mais de Deus. Pastora Grace vai orar por você.